Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia novamente. Vamos iniciar o nosso dia aprendendo com Jesus, o Mestre por excelência. Às vezes nós somos incentivados de alguma forma a recusar um convite. Às vezes a gente não recusa e se arrepende. Mas isso depende muito. Quem convidou, por que convidou, para que convidou. Eu tive algumas experiências muito ruins com convites. Então, dependendo da situação e da percepção que se possa ter, é melhor evitar do que se expor. Mas o ensinamento de Jesus é tão bom, é tão interessante o que ele trata ensinando para os seus discípulos e para a multidão, que qualquer recusa redunda em prejuízo grande. Qualquer recusa. Então vamos meditar na palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 7. Ele era maravilhoso no ensino. A sua palavra é uma bênção, é uma glória conhecer, pelo menos em parte. Mateus 22, 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhes a falar em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois encevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disto, encolerizou-se e enviou seus exércitos e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. O ensino impecável de nosso Senhor Jesus Cristo, falando sobre as consequências da recusa. Ele, apesar de tomar como ilustração para o seu ensino um certo rei que tinha um filho, que celebrou as bodas deste filho, mas aqui desaparece aquele contexto do convite ser extensivo até mesmo aos mancos, aos aleijados, porque naquela parábola, um foi
pediu escusas, porque havia se casado. E era natural não participar de alguma festa e nem mesmo de uma guerra. Só em alguns casos é que tiravam um noivo do seu aposento, do seu tálamo. O outro diz que havia comprado um campo e ia observar, e ia arar, ia experimentar umas juntas de boi lá, uma coisa assim. Mas nesse texto de Mateus 22, a coisa é totalmente diferente. Fala de oportunidade, mas fala de juízo, e não de uma segunda oportunidade ou um estender de benefício para quem não tinha sido convidado. Naquela parábola, os servos voltam e dizem: olha, não tivemos. Eles não puderam vir, e um pediu desculpa porque havia comprado um campo, outro tinha comprado algumas juntas de boi, ia experimentar, ia arar, e outros tinham casado. Então pediram escusa. Então faça o seguinte, vá pelas as saídas dos caminhos e convide pessoas para minha festa. Eles foram: senhor, nós convidamos, mas ainda tem lugar, então vá chamar os aleijados, os mancos, os defeituosos. Aqui, o Senhor Jesus tomou a palavra, falou a respeito de um certo rei, mas ele assemelhando isso com o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e deu oportunidade às pessoas, versículo 3. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas e eles não quiseram vir. Não tem escusas, não pediram desculpas, não houve alegação. Me casei, comprei uma propriedade, estou com problema. Não quiseram. Recusa, rejeição total, rejeição completa à proposta do rei. Era Jesus em mais uma maravilhosa lição, ensinando a respeito de oportunidade, perda de oportunidade e consequência disto. No versículo 4, existe até um recurso. Depois enviou outros. Jesus era perfeito no ensino. E a gente sabe que a história da revelação envolve os patriarcas, envolve os profetas e envolve os apóstolos. Então tem muito que a gente aprender. Depois enviou outros servos, e estes vinham com uma mensagem de prontidão. Dizei aos convidados: já está pronto, está preparado o meu jantar. Os bois, os cevados, na nossa cultura aqui chama-se cevado o porco gordo preparado para as festas. Mas lá eles tinham bezerro cevado, carneiro cevado, tinha vários, eram animais separados para esta finalidade de um casamento, de qualquer que fosse a celebração, a solenidade. E no convite fica claro, está preparado, já está preparado. Os animais foram abatidos, os cevados foram abatidos. Tudo está pronto, é só vir às bodas. Vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso, a rejeição, a
acusa. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, não pediu desculpas, não justificou nada. Outro para o seu tráfico. Aqui entenda-se comércio, onde eles comercializavam mercadorias que eram trazidas de terras remotas, muitas vezes. Era tráfico neste sentido. Versículo 6 diz, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram. Sai daqui que o negócio aí... Tenho tempo para perder, não. E o rei, tendo notícia disto, irou-se, encolerizou-se. O rei ficou colérico e enviou seus exércitos. Eliminou os homicidas que haviam matado os servos que foram. Eliminou os homicidas e incendiou a cidade deles. A mensagem de Jesus contempla a oportunidade que Deus dá, contempla a possibilidade da gente rejeitar, porque não existe nada forçoso no reino de Deus. Deus não obrigou ninguém a ser fiel. Os ungidos foram infiéis. Muitos ungidos foram infiéis. Reis foram infiéis. Sacerdotes foram infiéis. E profetas foram infiéis. Tinha falso profeta, falso sacerdote e falsos reis. Então, o resultado, o Senhor está falando, ensinando a respeito de oportunidade, rejeição à oportunidade, alguém que rejeita a oportunidade e as consequências. No caso, claríssimo aqui, o juízo. Os responsabilizados foram abatidos e a cidade foi destruída, incendiada. Então, meus amados, nós aprendemos muito bem assim com Jesus. Jesus foi perfeito, ele ensinou de uma forma gloriosa, a sua igreja é mestre do bem, nós somos e devemos ser imitadores. O apóstolo Paulo faz um apelo aos seus cooperadores, aos seus ministros, aos seus discípulos, aqueles que foram discipulados por ele, a serem imitadores dele. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos em Cristo este espelho glorioso. Aprendemos com Cristo. Sua palavra gloriosa e fiel, seus ensinamentos incomparáveis. Aqui tem convite, oportunidade, com a possibilidade de acontecer o que acontece no texto, rejeição ao convite de Deus. E, em consequência disto, o juízo. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe as nossas vidas, nos guarde, nos ajude, nos ensine a andar para frente e não para trás. É bom andar para frente. É bom, muito bom. E a minha intercessão hoje é pelos meus amados irmãos que estão andando para frente, avançando. Foram colocados, digamos, como eu. Tive a oportunidade de ajudar um pastor que não lia. Foi privilégio para mim, eu lia pouco e ruim. Mas eu tive a oportunidade, aproveitei aquela oportunidade
e aprendi muito sobre as coisas de Deus com aquele pastor. Era um homem sem letras, mas cheio de espírito. Parece que estou vendo ele, a esposa e os 2 filhos, e o trabalho bom que eles fizeram no meio do nada, lá onde eu vivia. Depois eu tive a oportunidade numa cidade melhor, uma cidade maior, e eu fui cooperar, professor da escola bíblica dominical, atrasadíssimo, como diz aquele personagem do seriado. Mas eu não rejeitei a oportunidade. E eu fui dando passos muito lentos até chegar realmente à condição que hoje, para a glória do meu Senhor, eu sou professor de Bíblia. Qual é o peso disto? É o peso de conduzir a Serra da Ibiapaba nas costas. Ser professor de Bíblias. Professor de Bíblia. Escrevi alguns livros-textos e depois me apeguei ao livro-texto de Jesus Cristo, a Bíblia, e dou aulas não perdendo oportunidade. A intercessão é pelos meus irmãos, para não perder a oportunidade. Ainda há tempo para se dedicar ao Senhor e à obra do Senhor. Homens e mulheres que tenham desejo, Deus tem o espaço, Deus tem a vaga. Há vagas para o serviço ao reino de Deus. Querido Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade e graça. Obrigado, Senhor, pela revelação de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa mão sobre nós. Obrigado pela unção. Obrigado, Senhor, pela chamada, Senhor, e pela nomeação. Muito obrigado, Senhor, pela comissão maravilhosa para ir ensinar e pregar. Deus fiel, agora, meu Senhor, abençoa e desperta a tua igreja, os teus servos, crianças, jovens e adultos. Crianças podem ter chamada, Senhor, porque tu chamou, está registrado na tua palavra. Abençoa os nossos irmãos, abençoa homens e mulheres, abençoa em todas as faixas etárias, dando, Senhor, o privilégio de ouvir a tua voz e proclamar o teu nome. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.